Então, eu vou apresentar meu clube de revista, né? Vou apresentar um artigo de neonatologia, sou R2 de pediatria, e o artigo é sobre o uso do diurético no manejo da broncodisplasia pulmonar em prematuros. O artigo é uma revisão sistemática que vai procurar atender aí a esse questionamento. A displasia, então, ela é a necessidade contínua do oxigênio suplementar, né, ou do suporte ventilatório, em VM ou CPAP, com 28 de vida para aqueles recém-nascidos que têm mais de 32 semanas, ou com menos de 32 semanas, os que têm idade corrigida de 36. A broncodisplasia é um grande desafio do parto prematuro, principalmente os prematuros extremos, muitos vão desenvolver essa necessidade de suporte ventilatório e, consequentemente, displasia broncopulmonar. O uso de diurético, apesar de ser muito utilizado nos CTIs neonatais, ainda é controverso a eficácia, né, a evidência mesmo desse uso. Pensando assim, se essa hipótese, né, se o que o artigo busca responder é plausível, então perguntando se esse uso ele poderia contribuir à broncodisplasia. Então, pensando na pré-análise, né, pensando no que o artigo ele busca responder, que é o uso do diurético, seria plausível a gente usar o diurético no tratamento? Eu considerei que a hipótese é plausível, porque a broncodisplasia, ela tem uma alteração, tem um edema intersticial e tem uma hipertrofia do músculo brônquico. Então, a mecânica pulmonar e a troca gasosa, ela fica prejudicada, principalmente por causa da troca de líquido, né, do meio extracelular para o intracelular. O prematuro, ele tem uma imaturidade não só pulmonar, mas também renal. Então, prejudica ele conseguir fazer essa reabsorção. Pensando, então, que os diuréticos poderiam ajudar nisso, nessa reabsorção de líquido e, consequentemente, reduzir o edema pulmonar, eu considerei que seria, sim, plausível por melhorar mesmo, por facilitar a troca gasosa. Então, o artigo, ele tem os prematuros com broncodisplasia como a nossa população. A intervenção é o uso de diurético, o controle é a administração de placebo, e o desfecho é a redução do tempo de ventilação e redução do tempo de internação hospitalar. O estudo, ele analisou 147 artigos, foram selecionados, foi utilizado o diagrama de Prisma para poder selecionar esses artigos, e eles, então, têm, né, os prematuros, foram ensaios clínicos randomizados, duplos cegos controlados por placebo, e o uso de diurético vai ter como desfecho clínico, como eu falei, os dias de ventilação e tempo de internação hospitalar. Aí, falando um pouco dos artigos que foram analisados. Os artigos, eles usaram complacência pulmonar e resistência pulmonar para poder comparar o uso de furosemida ou de espironolactona com tiazídicos. Os artigos, eles usaram ou prematuros com furosemida ou uma combinação de espironolactona com tiazídico. E a dose de furosemida, teve artigo que usou de 1 a 2 miligramas por quilo, sendo que alguns usaram só 1 e outros usaram doses maiores. Quando mediu a questão da complacência e da resistência, mostrou que a furosemida, ela realmente influenciou, ela reduziu a resistência de via aérea e melhorou a complacência pulmonar. Já a espironolactona só contribuiu na complacência. Porém, pensando em desfecho clínico, não teve, na minoria dos estudos, teve uma melhora em tempo de internação e tanto em redução do tempo de suporte ventilatório, como, consequentemente, em tempo de internação hospitalar. Foi observado melhora de padrão respiratório nas crianças que utilizaram, mas teve alguns estudos que mostraram que aquelas com broncodisplasia mais graves, estágio 3 e 4, não alteraram a função pulmonar, realmente só melhoraram esse desconforto respiratório. E essas crianças continuaram utilizando o suporte ventilatório e permaneceram internadas em CTI pelo mesmo tempo. Além disso, muitos estudos mostraram efeito colateral como distúrbio hidroeletrolítico ou até mais grave como neofilcocinose ou outra toxicidade com o uso principalmente de furosemida ou a combinação de furosemida com outros diuréticos. Então, assim, o que eu percebi sobre os artigos foi
que por mais que ele teve essa, por mais que ele mostrou essa melhora em função pulmonar, ele não mostrou, não teve um consenso sobre melhora em desfecho clínico, que seria o internação hospitalar, e eu coloquei aqui, internação hospitalar e redução do tempo de ventilação. Então ainda continua incerto, apesar de hoje ter algumas indicações. As indicações são o uso de tiazídicos com esses índices que eles permanecem independentes de ventilador, apesar de moderada restrição hídrica. Então, hoje a restrição hídrica já é comprovada que vai ajudar, pensando até mesmo nessa questão de melhorar a reabsorção pulmonar. Essas crianças já estão com aumento, com sobrecarga hídrica. Então, já é comprovado, e se apesar disso eles ainda tiverem dependentes de pressão, o tiazídico é usado na dose de 3 a 4 miligramas quilo dia. Para paciente que tem uma exacerbação pulmonar aguda atribuída ao edema pulmonar, é indicado utilizar a dose de furosemida, sendo que ela pode ser oral ou endovenosa, não faz diferença de ser 1 a 2 miligramas quilo por 3 dias, ou se for um RN que for transfundido, ele pode também ser ter usado uma dose única de diurético. Mas eu acho que vale a pena, assim, abrir para discussão, porque ainda existem essas indicações, mas não tem um desfecho de mortalidade muito evidente, assim, pelo que eu vi dessa meta-análise.